Imagine que você estende a mão para tocar a parede à sua frente. Sua mão para. Você sente a solidez, a resistência da matéria. Isso parece óbvio, não é? Mas, e se eu lhe dissesse que, na realidade, sua mão nunca toca a parede, que no nível quântico existe um abismo de espaço vazio entre os átomos da sua pele e os átomos da parede, e que aquilo que você percebe como toque é, na verdade, uma dança de forças eletromagnéticas se repelindo. Mais do que isso, as partículas que compõem tudo ao seu redor podem simplesmente se recusar a interagir umas com as outras, como fantasmas passando através da neblina. Bem-vindo ao mundo da mecânica quântica, onde a realidade joga por regras que desafiam tudo o que você considerava verdadeiro. Aqui, as partículas podem ignorar umas às outras, atravessar barreiras impenetráveis e existir em vários estados simultaneamente, sem entrar em qualquer interação. Isso não é ficção científica nem abstração filosófica. Essa é a realidade confirmada do nosso universo. Um mundo que existe além dos nossos sentidos, mas que define cada momento da nossa existência. Hoje, você embarcará em uma jornada que mudará para sempre sua percepção da matéria, do espaço e da própria natureza da realidade. Antes de mergulharmos mais fundo neste misterioso mundo quântico, convido você a se tornar parte da nossa comunidade de exploradores. Inscreva-se no canal Observador Quântico para que juntos possamos continuar desvendando os mistérios do universo que estão escondidos do olho nu. Aqui, cada vídeo é uma nova descoberta, uma nova maneira de ver a realidade como ela realmente é. E escreva nos comentários de qual canto do mundo você está se juntando à nossa jornada quântica. Sua participação torna esta investigação ainda mais significativa, porque todos nós somos observadores, influenciando o próprio tecido da realidade. Agora, vamos retornar ao nosso paradoxo. Na física clássica, aquela física que estudamos na escola, tudo é previsível e lógico. Se dois objetos se encontram, eles interagem. Uma bola de bilhar atinge outra bola, e ela se move em uma direção previsível. Um ímã atrai ferro, a gravidade puxa uma maçã para o chão. Cada ação tem uma reação. Cada causa gera uma consequência. O mundo da física clássica é um mundo de relações causa e efeito, onde a interação é o resultado inevitável da presença de matéria no espaço. Mas a mecânica quântica destrói esse quadro aconchegante do mundo desde suas bases. No nível de átomos e partículas subatômicas, as regras do jogo mudam radicalmente. Aqui, as partículas podem existir sem exercer qualquer influência uma sobre a outra. Elas podem ocupar o mesmo espaço, passar uma através da outra, como se uma delas não existisse nesta realidade. Um elétron pode estar ao lado de outro elétron e, ao mesmo tempo, comportar-se como se estivesse absolutamente sozinho no universo. Isso não é apenas uma estranheza da matemática ou uma abstração teórica. Este é um fato experimentalmente comprovado, confirmado por milhares de experimentos em laboratórios ao redor do mundo. E essa propriedade do mundo quântico não é uma exceção ou raridade. É a norma, um princípio fundamental da existência da matéria em seu nível mais profundo. Por que não observamos isso na vida cotidiana? Por que as paredes permanecem sólidas e os objetos não passam uns através dos outros? A resposta está em um fenômeno que os físicos chamam de decoerência. Quando trilhões e trilhões de partículas quânticas se reúnem, formando objetos macroscópicos, suas propriedades quânticas são de certa forma mediadas, criando a ilusão de comportamento clássico. Mas isso é precisamente uma ilusão, um efeito estatístico de um número enorme de eventos quânticos acontecendo simultaneamente. No nível fundamental, cada partícula em seu corpo, neste exato momento, participa desta incrível dança quântica, onde a interação não é um dado, mas apenas uma das possibilidades em um oceano de probabilidades quânticas.
Vamos considerar um dos exemplos mais surpreendentes desse fenômeno. Imagine um elétron se movendo através de uma rede cristalina de metal. Na física clássica, esse elétron estaria constantemente colidindo com os átomos da rede, perdendo energia a cada colisão. Mas na realidade, os elétrons em condutores podem se mover quase livremente, como se a rede fosse transparente para eles. Como isso é possível? O fato é que o elétron no mundo quântico não é uma pequena esfera, mas uma onda de probabilidade espalhada no espaço. Essa onda pode passar através dos átomos da rede sem interagir com eles, graças a um fenômeno conhecido como interferência quântica. O elétron literalmente usa todos os caminhos possíveis simultaneamente, e como resultado da interferência desses caminhos, ele se move como se os obstáculos não existissem. Mas isso é apenas o começo de uma história surpreendente. Existe um princípio ainda mais fundamental da mecânica quântica que determina quando as partículas podem ou não interagir. Este é o princípio descoberto pelo físico austríaco Wolfgang Pauli em 1925. Este princípio afirma que duas partículas idênticas de um determinado tipo não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Soa técnico e abstrato, mas as consequências dessa regra simples são surpreendentes. É precisamente graças ao princípio de Pauli que a matéria não colapsa em um ponto. Os átomos têm estrutura, e a química é possível. Sem esse princípio, todos os elétrons em um átomo cairiam para o nível de energia mais baixo, e o universo, como o conhecemos, simplesmente não poderia existir. O princípio de Pauli força os elétrons em um átomo a ocupar diferentes orbitais, criando a estrutura complexa das camadas eletrônicas. Esses elétrons literalmente se recusam a interagir uns com os outros de certa maneira, mantendo distância, não por causa de forças repulsivas, mas por causa de uma proibição fundamental no nível quântico. Não é uma força física no sentido clássico, é uma propriedade da própria natureza de partículas quânticas idênticas. Pode-se dizer que os elétrons se ignoram não porque haja alguma força agindo entre eles, mas porque as leis da mecânica quântica simplesmente não lhes permitem ocupar o mesmo estado. É uma recusa de interação, gravada na própria estrutura da realidade. Agora, pense em um fenômeno mais exótico: o tunelamento quântico. Imagine uma partícula diante de uma barreira de energia insuperável. Na física clássica, se a partícula não tem energia suficiente para superar a barreira, ela se reflete e volta. Isso é tão óbvio quanto a impossibilidade de uma pessoa atravessar uma parede sem ter força suficiente para quebrá-la. Mas no mundo quântico, a partícula pode simplesmente aparecer do outro lado da barreira, como se teletransportasse através dela. E o mais surpreendente é que durante essa transição, a partícula não interage com a própria barreira. Ela não passa através dela no sentido clássico, não abre um buraco, não gasta energia para superar. Ela simplesmente está lá, do outro lado, graças à natureza quântica da sua existência. Esse efeito não é apenas uma estranheza teórica. Ele está na base do funcionamento dos computadores modernos, onde elétrons tuneiam através de camadas isolantes finíssimas em transistores. Ele explica como funciona a fusão nuclear no interior das estrelas, onde prótons tuneiam através da barreira eletrostática de repulsão para se fundirem. Sem o tunelamento quântico, o Sol não poderia brilhar. A vida na Terra não poderia existir. Cada fóton de luz solar que aquece seu rosto existe graças ao paradoxo quântico da não interação, onde partículas atravessam barreiras insuperáveis sem tocá-las. E aqui chegamos ao paradoxo mais profundo. Se as partículas podem não interagir, atravessar barreiras e ignorar umas às outras, então, o que é a matéria na realidade? Talvez a solidez e a realidade do mundo ao nosso redor sejam apenas uma ilusão coletiva, surgindo de bilhões e bilhões de fantasmas quânticos, a maioria dos quais existe em um estado de quase total não interação.
A física clássica nos ensinou que a matéria é algo denso, tangível, real. Mas a mecânica quântica nos revela a verdade. A matéria é principalmente espaço vazio, povoado por padrões energéticos que apenas ocasionalmente, sob certas condições, decidem interagir uns com os outros. Lembre-se daquele momento em que você estendeu a mão para a parede no início da nossa jornada. Agora você sabe o que realmente aconteceu. Os elétrons nos átomos da sua pele e os elétrons nos átomos da parede nunca se tocaram. Eles se repeliam à distância graças à força eletromagnética, mas em um nível ainda mais profundo, seguiam o princípio de Pauli, recusando-se a ocupar o mesmo estado quântico. Entre eles, existia um espaço infinitesimal, mas real, preenchido não com matéria, mas apenas com possibilidades de interação. O que você percebeu como um toque sólido foi apenas a manifestação da dança quântica da não interação, se desenrolando em um nível inacessível aos nossos sentidos. Essa compreensão abre diante de nós uma nova perspectiva sobre a natureza da realidade. O universo não é um mecanismo onde todas as peças estão rigidamente conectadas por relações de causa e efeito. É mais como um oceano de possibilidades quânticas, onde a interação é mais a exceção do que a regra, o resultado de condições especiais e de uma coincidência casual de circunstâncias. A maior parte do tempo, as partículas que compõem nossa realidade existem em um estado de superposição quântica, onde elas simultaneamente interagem e não interagem, estão presentes e ausentes, são reais e irreais. E somente quando tentamos observar, medir ou de alguma forma fixar essas partículas, elas escolhem uma maneira específica de existir entre muitas possíveis. O mais surpreendente em tudo isso é que você mesmo é parte dessa dança quântica. Cada átomo em seu corpo, cada molécula, cada célula, existe graças ao equilíbrio delicado entre interação e não interação no nível quântico. As ligações químicas que mantêm suas moléculas unidas funcionam graças a efeitos quânticos, onde os elétrons pertencem simultaneamente a vários átomos, sem estar completamente em nenhum deles. Sua consciência, seus pensamentos, suas memórias, tudo isso surge de processos quânticos incrivelmente complexos nos neurônios do seu cérebro, onde as partículas constantemente equilibram na fronteira entre interação e não interação. E agora, quando você olha para o mundo ao seu redor, você o vê de maneira diferente. O que parecia sólido mostra-se quase vazio. O que parecia simples e compreensível revela-se como uma dança quântica infinitamente complexa. Você não pode mais perceber a realidade como um dado. Agora você entende que ela está constantemente sendo criada e recriada no nível quântico, onde as partículas decidem se interagem umas com as outras ou permanecem observadoras fantasmagóricas neste drama cósmico. Bem-vindo à verdadeira natureza do universo, onde a não interação é tão fundamental quanto a interação, onde a ausência é tão real quanto a presença, onde o vazio é tão significativo quanto a matéria. E se eu lhe dissesse que neste exato momento, neste exato segundo, as partículas em seu corpo estão atravessando barreiras impenetráveis, como fantasmas através de paredes, que os elétrons em suas células regularmente realizam o impossível, teletransportando-se através de barreiras de energia que deveriam detê-los para sempre? Isso não é metáfora, não é uma imagem poética. Esta é a verdade literal do mundo quântico, um fenômeno tão estranho e contraintuitivo que até os grandes físicos do século XX se recusavam a acreditar nele, até que os experimentos não lhes deixassem escolha. Bem-vindo ao mundo do tunelamento quântico, onde as leis da física clássica se transformam em pó diante da realidade quântica. Imagine um prisioneiro em uma fortaleza medieval, cercado por paredes de vários metros de espessura de pedra sólida. No mundo clássico, esse prisioneiro tem apenas duas opções:
ou encontrar uma porta e passar por ela, ou de alguma forma destruir a parede. Não há terceira opção. Mas no mundo quântico, existe uma terceira opção, completamente incrível. O prisioneiro pode simplesmente aparecer do outro lado da parede, sem passar pela porta e sem destruir a pedra. Ele não passa através da parede no sentido literal, não se teletransporta e não usa alguma força mágica. Ele simplesmente se manifesta lá, atrás da parede, graças a uma propriedade fundamental da realidade quântica chamada efeito túnel. Como isso é possível? Para entender isso, precisamos lembrar de um dos princípios mais enigmáticos da mecânica quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio afirma que é impossível conhecer simultaneamente com precisão a posição de uma partícula e seu momento. Quanto mais precisamente sabemos onde a partícula está, menos precisamente podemos determinar quão rápido e em que direção ela está se movendo, e vice-versa. Isso não é uma limitação dos nossos instrumentos de medição. É uma propriedade fundamental da realidade. Uma partícula no nível quântico não tem uma posição exata e um momento exato simultaneamente. Ela está espalhada no espaço, existe como uma nuvem de probabilidade, e essa nuvem pode se estender através de barreiras que parecem impenetráveis. Vamos considerar um exemplo concreto. Imagine um elétron se movendo em direção a uma barreira potencial, uma região do espaço com energia mais alta, que o elétron não poderia superar pelas leis da física clássica. No mundo clássico, o elétron ricochetearia dessa barreira como uma bola contra uma parede. Mas no mundo quântico, o elétron é descrito por uma função de onda, um objeto matemático que determina a probabilidade de encontrar o elétron em qualquer lugar. Quando essa função de onda encontra a barreira, ela não para abruptamente. Parte dela penetra na barreira e até sai do outro lado. Isso significa que existe uma probabilidade não nula de que o elétron esteja do outro lado da barreira, mesmo que não tenha energia suficiente para superá-la de maneira clássica. A probabilidade de tunelamento depende de vários fatores: a altura e largura da barreira, bem como a energia da partícula. Quanto mais alta e larga a barreira, menor a probabilidade de tunelamento. Quanto mais próxima a energia da partícula está da altura da barreira, maior a probabilidade. Mas o surpreendente é que, mesmo quando a barreira é muito mais alta que a energia da partícula, a probabilidade de tunelamento nunca é igual a zero. Ela pode ser incrivelmente pequena, uma chance em um Google de tentativas, mas ela existe. E no mundo quântico, onde quintilhões de eventos ocorrem a cada segundo, até mesmo probabilidades incrivelmente pequenas se tornam realidade. Elétrons tuniam através de barreiras trilhões de vezes por segundo em cada átomo do seu corpo. Mas o mais surpreendente no tunelamento quântico não é o próprio fato de atravessar a barreira, mas como isso acontece. Quando um elétron tunela, ele não interage com a substância da barreira. Ele não faz um buraco, não empurra átomos para os lados, não gasta energia para superar resistência. Do ponto de vista do elétron, a barreira simplesmente não existe. Ele está de um lado e, um instante depois, do outro. E entre esses dois momentos, não há estado intermediário, não há caminho através da barreira. Os físicos chamam esse fenômeno de transição não determinística, que é uma maneira científica de dizer: não sabemos como exatamente isso acontece, porque não acontece através de nenhum processo clássico. Agora pense na escala desse fenômeno. O tunelamento quântico não é uma anomalia exótica rara, que se manifesta apenas em condições laboratoriais especialmente preparadas. É um processo onipresente, subjacente a uma enorme quantidade de fenômenos naturais. Toda vez que um átomo de um elemento radioativo decai, expelindo uma partícula alfa, ocorre tunelamento quântico. A partícula alfa está presa no núcleo atômico por uma barreira potencial criada pela interação nuclear forte. Pelas leis da física clássica,
Ela deveria ficar lá para sempre. Mas graças ao tunelamento quântico, ela cedo ou tarde passa através dessa barreira e voa para fora. A radioatividade, um dos processos fundamentais no universo, existe apenas graças à capacidade das partículas de atravessar o intransponível. Um exemplo ainda mais impressionante é a fusão nuclear no interior das estrelas. Quando dois prótons se encontram no centro do Sol, eles devem se fundir para que a reação em cadeia de fusão comece, produzindo a energia que faz a estrela brilhar. Mas entre os prótons existe uma poderosa barreira eletrostática de repulsão. Ambos têm carga positiva e se repelem ferozmente. A temperatura no centro do Sol, embora seja de milhões de graus, na verdade não é suficiente para dar aos prótons a energia necessária para superar essa barreira de maneira clássica. Se as estrelas obedecessem apenas às leis da física clássica, elas nunca poderiam se acender. Mas graças ao tunelamento quântico, os prótons atravessam a barreira de repulsão e se fundem, liberando energia colossal. Cada raio de luz solar, cada fóton que aquece seu rosto, existe graças ao tunelamento quântico. Pense na profundidade dessa verdade. Sem o tunelamento quântico, as estrelas não poderiam brilhar. Sem estrelas brilhantes, não haveria planetas adequados para a vida. Sem planetas adequados para a vida, não haveria você, lendo estas linhas e refletindo sobre a natureza da realidade. Toda a complexidade e beleza do universo, toda a diversidade da vida na Terra, toda a história da civilização humana, tudo isso existe apenas porque partículas subatômicas podem realizar o impossível, atravessando barreiras que deveriam detê-las para sempre. Você existe graças ao paradoxo quântico, graças à capacidade da matéria de se recusar a seguir as regras clássicas. Mas o tunelamento quântico não afeta apenas processos cósmicos. Ele desempenha um papel fundamental na vida cotidiana, muitas vezes de maneiras nas quais nem sequer pensamos. Tome, por exemplo, o olfato. Quando uma molécula de aroma atinge os receptores no seu nariz, ocorre uma reação química complexa, que, em última análise, envia um sinal para o seu cérebro. Pesquisas recentes sugerem que parte desse processo pode envolver tunelamento quântico de elétrons. A molécula odorante tem uma frequência vibracional específica, e os elétrons nos receptores olfativos podem tunelar dependendo dessa frequência. Isso significa que sua capacidade de distinguir o cheiro de uma rosa do cheiro de um limão pode depender de efeitos quânticos ocorrendo em suas células. A realidade é ainda mais estranha do que você poderia imaginar. As tecnologias modernas também dependem completamente do tunelamento quântico. Cada computador, cada smartphone, cada dispositivo eletrônico que você usa funciona graças aos transistores, minúsculos interruptores eletrônicos que podem estar no estado ligado ou desligado. À medida que a tecnologia se torna cada vez mais miniaturizada, os transistores ficam cada vez menores. Nos processadores modernos, a distância entre diferentes partes do transistor é de apenas alguns nanômetros, aproximadamente 100.000 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Nessas escalas, o tunelamento quântico se torna um problema sério. Os elétrons podem tunelar através de camadas isolantes que deveriam detê-los, criando vazamentos de corrente e reduzindo a eficiência do dispositivo. Engenheiros constantemente lutam contra esse efeito, tentando criar processadores cada vez mais compactos e poderosos. Mas o tunelamento não é apenas um problema, é também uma oportunidade. Pesquisadores estão trabalhando ativamente na criação de diodos túnel e outros dispositivos que usam especificamente o tunelamento quântico para funcionar. Esses dispositivos podem alternar muito mais rápido que transistores convencionais e consumir menos energia. O microscópio de tunelamento de varredura, uma das ferramentas mais poderosas da ciência moderna, usa tunelamento quântico para visualizar átomos individuais na superfície dos materiais. Ele mede a corrente de tunelamento entre uma agulha afiada e a superfície da amostra,
e essa corrente é incrivelmente sensível à distância entre a agulha e os átomos na superfície. Graças a esse efeito, não podemos apenas ver átomos individuais, mas também manipulá-los, movendo-os um por um, criando estruturas em escala atômica. Agora vamos olhar para consequências ainda mais profundas do tunelamento quântico para nossa compreensão da realidade. Se as partículas podem atravessar barreiras sem interagir com elas, o que isso nos diz sobre a natureza da matéria e do espaço? A física clássica nos ensinou que o espaço é um palco passivo no qual os processos físicos se desenrolam. Objetos existem em lugares específicos, movem-se ao longo de trajetórias específicas, interagem quando se encontram. Mas o tunelamento quântico sugere um quadro completamente diferente. As partículas não seguem caminhos específicos através do espaço. Elas existem como nuvens de probabilidade, espalhadas por múltiplas posições possíveis simultaneamente. E quando o tunelamento ocorre, a partícula não se move através da barreira. Ela simplesmente para de existir em um lugar e começa a existir em outro. Isso tem consequências filosóficas profundas. Se uma partícula pode estar aqui em um momento e lá no seguinte, sem passar pelo espaço intermediário, o que isso significa para a continuidade da existência? Você é a mesma pessoa de momento a momento ou está constantemente sendo recriado como um elétron tunelante que desaparece de um lugar e aparece em outro? No nível quântico, cada partícula em seu corpo está constantemente flutuando, tunelando, existindo em superposição de estados. Sua identidade, sua sensação contínua de si mesmo, é um padrão que surge de trilhões e trilhões de eventos quânticos, cada um dos quais individualmente não possui determinação ou continuidade. Você é um processo, não um objeto, uma onda, não uma partícula. E aqui está a questão mais profunda. Se o tunelamento quântico nos mostra que as partículas podem superar barreiras classicamente insuperáveis, existem limites absolutos na natureza? Ou o universo é um lugar de possibilidades infinitas, onde qualquer barreira pode ser superada, qualquer fronteira pode ser cruzada, se apenas esperarmos tempo suficiente ou encontrarmos as condições certas? A mecânica quântica sugere que até as leis mais fundamentais da física não são proibições absolutas, mas tendências estatísticas. A probabilidade de que um objeto macroscópico, como seu corpo, tunele através de uma parede é incrivelmente pequena. Tão pequena que, mesmo durante o tempo de existência do universo, isso nunca acontecerá. Mas ela não é igual a zero. Em princípio, é possível. E isso significa que no mundo quântico, nada é realmente impossível. Existem apenas coisas incrivelmente improváveis. O tunelamento quântico abre diante de nós uma nova visão da realidade, onde as fronteiras entre o possível e o impossível são turvas, onde a matéria se comporta como um fantasma passando através de paredes, onde as leis da física clássica se revelam apenas uma aproximação que funciona no mundo de objetos grandes e energias baixas. Mas no nível fundamental, no nível que define todo o resto, a realidade segue as regras quânticas, regras que permitem o impossível e tornam o milagroso comum. Você vive em um mundo de fantasmas quânticos e você mesmo é um deles. Uma coleção de partículas tunelantes, mantidas juntas apenas por fios finos de probabilidade e interferência quântica. Por que você não afunda através do chão neste exato momento? Por que a cadeira em que você está sentado não colapsa em um ponto sob o peso do seu corpo? Por que os átomos que compõem tudo ao seu redor mantêm sua estrutura em vez de colapsar em um ponto infinitamente pequeno, sob a ação da atração eletromagnética entre o núcleo carregado positivamente e os elétrons carregados negativamente? A física clássica não pode dar uma resposta satisfatória a essas perguntas. Se os átomos obedecessem apenas às leis da mecânica clássica, os elétrons cairiam no núcleo em frações de segundo, irradiando energia.
e toda a matéria no universo colapsaria em uma singularidade. Mas isso não acontece, e a razão está em um dos princípios mais fundamentais e misteriosos da mecânica quântica, o princípio de exclusão de Pauli. Esse princípio foi formulado pelo físico austríaco Wolfgang Pauli em 1925, e ele mudou completamente nossa compreensão de como a matéria é estruturada no nível mais profundo. O princípio de exclusão de Pauli afirma: duas partículas idênticas com spin semi-inteiro, chamadas fermions, não podem estar simultaneamente no mesmo estado quântico. Soa técnico e abstrato, mas as consequências dessa regra simples são tão profundas que, sem ela, o universo como o conhecemos simplesmente não poderia existir. Não é uma força física no sentido usual, não é repulsão ou atração. É uma proibição fundamental, embutida na própria estrutura da realidade quântica, uma regra que as partículas não podem violar sob nenhuma circunstância. Para entender o quão surpreendente isso é, vamos primeiro entender o que é um estado quântico. Na mecânica quântica, o estado de uma partícula é descrito por um conjunto de números quânticos, grandezas matemáticas que determinam sua energia, momento angular e outras propriedades. Para um elétron em um átomo, esses números determinam em qual orbital ele está, qual forma sua função de onda tem e em que direção seu spin aponta. O princípio de Pauli afirma que, se você tem dois elétrons, eles não podem ter exatamente o mesmo conjunto de números quânticos. Mesmo se estiverem no mesmo orbital com a mesma energia, eles devem diferir pelo menos no spin. Um deve ser spin para cima e o outro spin para baixo. E isso não é uma preferência ou tendência, é uma proibição absoluta, tão fundamental quanto a conservação de energia ou a velocidade da luz. Agora imagine um átomo de hidrogênio, o átomo mais simples no universo. Ele tem um núcleo de um próton e um elétron. Esse elétron ocupa o estado de energia mais baixa, o mais próximo do núcleo. Agora pegue um átomo de hélio com 2 prótons no núcleo e 2 elétrons. Ambos os elétrons gostariam de ocupar o estado de energia mais baixa, mas o princípio de Pauli não permite que sejam absolutamente idênticos. Portanto, um elétron tem spin para cima e o outro spin para baixo. Ambos estão no estado de energia mais baixa, mas com spins opostos, o que os torna distinguíveis do ponto de vista da mecânica quântica. Mas o que acontece com o terceiro elétron quando passamos para o lítio? O estado de energia mais baixa já está completamente preenchido por 2 elétrons com spins opostos. O terceiro elétron não pode entrar lá. O princípio de Pauli categoricamente proíbe isso. Portanto, ele é forçado a ocupar o próximo estado de energia disponível em um orbital mais alto, mais longe do núcleo. Essa é a razão da existência da tabela periódica dos elementos, aquela mesma tabela que você talvez tenha visto na parede do laboratório de química. Cada elemento difere do outro pelo número de prótons no núcleo e pelo número correspondente de elétrons ao redor dele. À medida que o número de elétrons aumenta, eles preenchem os níveis de energia um após o outro, seguindo o princípio de Pauli. O primeiro nível pode conter apenas 2 elétrons, o segundo 8, o terceiro 18, e assim por diante. As propriedades químicas de cada elemento são completamente determinadas pela configuração de suas camadas eletrônicas, por como os elétrons estão distribuídos pelos diferentes estados de energia. E tudo isso acontece graças ao princípio de Pauli. Sem ele, todos os elétrons em um átomo cairiam para o nível mais baixo. Os átomos seriam indistinguíveis uns dos outros. A química seria impossível e a vida não poderia surgir. Mas o princípio de Pauli não afeta apenas os átomos. Ele determina a estrutura de toda a matéria no universo. Tome, por exemplo, as anãs brancas, remanescentes de estrelas mortas do tamanho aproximado da Terra, mas com uma massa comparável à do Sol. O que impede uma anã branca de colapsar ainda mais sob a ação de sua própria gravidade?
não é a pressão incomum do gás, como no caso das estrelas normais. Uma anã branca esfriou tanto que as reações termonucleares nela não ocorrem mais. O que se opõe à gravidade é a chamada pressão de degenerescência dos elétrons, uma consequência direta do princípio de Pauli. Os elétrons na anã branca estão comprimidos tão densamente que praticamente todos os estados de baixa energia estão preenchidos. Quando a gravidade tenta comprimir a matéria ainda mais, os elétrons simplesmente se recusam a ocupar os mesmos estados. Eles resistem não porque haja alguma força repulsiva agindo entre eles, mas porque o princípio de Pauli torna a compressão adicional impossível. Essa pressão de degenerescência é tão poderosa que pode resistir à gravidade de uma estrela inteira. Mas tudo tem limites. Se a massa de uma anã branca exceder o limite conhecido como limite de Chandrasekhar, aproximadamente 1,4 vezes a massa do Sol, até a pressão de degenerescência dos elétrons não pode impedi-la de colapsar. Os elétrons são comprimidos para dentro dos prótons, formando nêutrons, e a estrela se transforma em uma estrela de nêutrons, um objeto tão denso que uma colher de chá de sua substância pesaria bilhões de toneladas. E o que impede uma estrela de nêutrons de colapsar ainda mais? Novamente, o princípio de Pauli, mas agora na forma de pressão de degenerescência dos nêutrons. Os nêutrons, como os elétrons, são férmions e obedecem ao princípio de exclusão. Eles se recusam a ocupar os mesmos estados quânticos, criando uma pressão que pode resistir à gravidade mesmo nessas condições extremas. Mas até essa pressão tem um limite. Se a massa da estrela em colapso exceder aproximadamente 3 vezes a massa do Sol, nem a pressão de degenerescência dos nêutrons pode impedir o colapso. Nesse ponto, a gravidade vence definitivamente e a estrela colapsa em um buraco negro, uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nem a luz pode escapar dela. Mas mesmo aqui, na beira do abismo, o princípio de Pauli desempenhou seu papel até o último momento, tentando desesperadamente prevenir o inevitável. Todo o drama da vida e morte das estrelas, todo o ciclo cósmico de nascimento, evolução e colapso é determinado pelo equilíbrio delicado entre a gravidade, tentando comprimir a matéria, e o princípio de Pauli, não permitindo que as partículas ocupem os mesmos estados. Agora pense nas consequências mais cotidianas do princípio de Pauli. Por que sua mão não passa através da mesa quando você a coloca sobre sua superfície? Os elétrons nos átomos da sua pele e os elétrons nos átomos da madeira estão todos preenchendo seus estados de energia de acordo com o princípio de Pauli. Quando sua mão se aproxima da mesa, as nuvens eletrônicas começam a se sobrepor. Se os elétrons pudessem ocupar os mesmos estados, eles simplesmente se fundiriam e sua mão passaria através da mesa como através de um fantasma. Mas o princípio de Pauli proíbe isso. Os elétrons se recusam a compartilhar estados quânticos, criando uma força repulsiva efetiva. O que você percebe como a solidez da matéria é, na verdade, a manifestação do princípio de exclusão de Pauli. Você nunca realmente toca nada. Os elétrons na sua pele e os elétrons no objeto se repelem no nível microscópico, mantendo uma lacuna fina, graças à proibição quântica. Essa é uma verdade incrível sobre a natureza da matéria. A solidez que você sente quando toca em algo não é o resultado de átomos realmente entrando em contato uns com os outros. Os átomos consistem principalmente de espaço vazio. Se você pudesse remover todo o espaço vazio dos átomos do seu corpo, você se tornaria menor que um grão de poeira. A solidez surge da proibição quântica, da recusa de férmions idênticos de ocupar os mesmos estados. A realidade que você percebe como densa e material é, na verdade, um equilíbrio frágil de regras quânticas, mantendo as partículas à distância umas das outras. Se o princípio de Pauli de repente deixasse de funcionar, toda a matéria no universo colapsaria instantaneamente. Os elétrons cairiam nos núcleos, os átomos deixariam de existir.
e a realidade como a conhecemos desapareceria em um instante. O princípio de Pauli também explica por que diferentes elementos se comportam de maneira diferente em reações químicas. Tome os gases nobres, hélio, neônio, argônio e outros. Esses elementos são extremamente relutantes em participar de reações químicas. Por quê? Porque suas camadas eletrônicas estão completamente preenchidas. Todos os estados quânticos disponíveis no nível de energia externo estão ocupados por elétrons com spins opostos. Para formar uma ligação química com outro átomo, os elétrons devem se reorganizar, ocupar outros estados. Mas para uma camada completamente preenchida, isso é energeticamente desfavorável. O átomo de gás nobre está em um estado de satisfação quântica. Todos os seus elétrons ocupam felizmente seus lugares, de acordo com o princípio de Pauli, e não há incentivo para mudar nada. Por outro lado, átomos com camadas externas não preenchidas buscam desesperadamente a estabilidade. Eles estão dispostos a compartilhar elétrons, doá-los ou aceitá-los de outros átomos para alcançar uma configuração preenchida. Toda a química, todas as reações que tornam possível a vida, desde a respiração até a digestão, é baseada no desejo dos átomos de alcançar uma configuração eletrônica que satisfaça o princípio de Pauli. Vamos considerar outra consequência surpreendente desse princípio. No mundo, existem dois tipos de partículas: férmions e bósons. Férmions, como elétrons, prótons e nêutrons, têm spin semi-inteiro e obedecem ao princípio de Pauli. Bósons, como fótons e outras partículas portadoras de interações fundamentais, têm spin inteiro e não obedecem ao princípio de exclusão. Vários bósons podem pacificamente ocupar o mesmo estado quântico, criando fenômenos que são impossíveis para férmions. Por exemplo, um raio laser é um fluxo de trilhões de fótons que estão em um estado quântico absolutamente idêntico. É por isso que a luz do laser é tão coerente e direcionada. Se os fótons fossem férmions, os lasers seriam impossíveis. Superfluidez e supercondutividade, fenômenos quânticos exóticos nos quais líquidos fluem sem atrito e correntes elétricas fluem sem resistência, ocorrem quando pares de férmions se combinam, formando bósons compostos, que então podem todos ocupar um estado quântico. Essa divisão em férmions e bósons fundamentalmente molda a estrutura do universo. Férmions compõem a matéria, tudo o que tem massa e ocupa espaço. Bósons transportam forças entre partículas de matéria. O princípio de Pauli garante que a matéria tem estrutura, que os átomos não podem se comprimir infinitamente, que os elétrons formam camadas ao redor dos núcleos. Sem esse princípio, o universo seria completamente diferente. Não haveria átomos complexos, não haveria química, não haveria moléculas capazes de autorreplicação, não haveria vida. Cada átomo de carbono em seu corpo, cada molécula de DNA, cada pensamento que passa por seus neurônios, existe graças ao fato de que os elétrons se recusam a ocupar os mesmos estados quânticos. Mas aqui está a questão mais profunda. Por que o princípio de Pauli existe? Por que a natureza impôs essa proibição fundamental sobre férmions idênticos? A resposta está nas profundezas mais profundas da teoria quântica de campos, a estrutura matemática que descreve todas as partículas e suas interações. Acontece que o princípio de exclusão está relacionado ao conceito de estatística quântica e a como as funções de onda de partículas idênticas se comportam quando são permutadas. Quando você troca dois férmions idênticos, sua função de onda conjunta muda de sinal, torna-se negativa. Essa propriedade de antissimetria automaticamente leva ao princípio de Pauli. Se duas partículas estão no mesmo estado, a permutação não muda nada fisicamente, mas matematicamente a função de onda deve mudar de sinal. A única maneira de satisfazer ambas essas condições é que a função de onda seja igual a zero, o que significa que tal estado simplesmente não pode existir. Essa elegância matemática
esconde uma verdade profunda sobre a natureza da realidade. O universo não permite contradições em sua estrutura lógica. O princípio de Pauli não é uma regra arbitrária imposta de fora, mas uma consequência inevitável de como a realidade quântica é estruturada no nível mais fundamental. É uma manifestação de uma ordem profunda, subjacente ao aparente caos do mundo quântico. E essa ordem é tão precisa, tão impecável, que nenhuma partícula no universo, nenhum elétron, nenhum quark jamais violou e não pode violar esse princípio. É uma lei absoluta, tão fundamental quanto a existência do próprio espaço e tempo. Agora, quando você olha para o mundo ao seu redor, você o vê sob uma nova luz. Cada objeto, cada superfície, cada átomo existe apenas porque os férmions se recusam a ocupar os mesmos estados quânticos. Sua própria estrutura, a complexidade do seu corpo, o funcionamento de cada célula, depende dessa proibição quântica fundamental. Você é uma prova ambulante do princípio de Pauli, uma encarnação viva de como as regras quânticas criam a realidade clássica, e nisso reside a beleza profunda da física. Uma regra matemática simples, aplicada a partículas subatômicas, gera toda a riqueza e complexidade do mundo macroscópico, incluindo você mesmo, refletindo sobre a natureza da existência. E se eu lhe dissesse que neste exato momento, neste exato segundo, cada partícula em seu corpo existe em vários lugares, simultaneamente, que um elétron no átomo da sua pele não está simplesmente aqui ou ali, mas está presente em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo, como um fantasma espalhado pelo espaço. Isso não é metáfora, não é exagero poético. Esta é a verdade literal do mundo quântico. Um fenômeno tão estranho e contraintuitivo que até os próprios criadores da mecânica quântica não podiam acreditar completamente em sua realidade. Bem-vindo ao mundo da superposição quântica, onde as partículas se recusam a escolher, onde a realidade existe como uma sobreposição de todas as possibilidades simultaneamente, onde a não interação se torna não apenas uma ausência de contato, mas a coexistência de múltiplas realidades em um ponto do espaço-tempo. Para entender a superposição, precisamos começar com o experimento mais famoso da história da mecânica quântica, o experimento da fenda dupla. Imagine uma barreira impenetrável com duas fendas estreitas posicionadas uma ao lado da outra. Atrás dessa barreira está uma tela que registra o impacto de partículas. Agora começamos a disparar elétrons em direção à barreira, um de cada vez. No mundo clássico, cada elétron passaria por uma fenda ou pela outra. A lógica é simples e óbvia. Uma partícula não pode se dividir em duas e passar por ambas as fendas simultaneamente. Mas quando os físicos realizaram esse experimento pela primeira vez, descobriram algo completamente incrível. Na tela atrás da barreira, apareceu um padrão de interferência, faixas alternadas de luz e escuridão, exatamente como na interferência de ondas. Um padrão de interferência surge apenas quando ondas passam por ambas as fendas simultaneamente e se sobrepõem. Em alguns lugares, as cristas das ondas se encontram, reforçando-se mutuamente, criando uma faixa brilhante. Em outros lugares, a crista de uma onda encontra o vale de outra. Elas se cancelam, criando uma faixa escura. Mas como pode um único elétron criar um padrão de interferência? A única explicação possível consistente com os resultados observados é que cada elétron passa por ambas as fendas simultaneamente. Ele existe em um estado de superposição, onde simultaneamente se move ao longo da trajetória através da fenda esquerda e ao longo da trajetória através da fenda direita. Essas duas possibilidades não apenas coexistem abstratamente, elas realmente interferem uma com a outra, criando o padrão observado na tela. Isso desafia tudo o que nos parece óbvio sobre a natureza da realidade. Como pode uma partícula estar em dois lugares ao mesmo tempo? Como podem duas versões do mesmo elétron interagir uma com a outra,
criando interferência sem interagir com o mundo circundante? A resposta está na própria natureza dos objetos quânticos. Um elétron não é uma pequena esfera com uma posição definida no espaço. Ele é melhor descrito por uma função de onda, um objeto matemático que dá a probabilidade de encontrar o elétron em qualquer lugar. Até o momento da medição, o elétron não está em algum lugar específico. Ele está espalhado por todos os lugares possíveis. Sua função de onda passa por ambas as fendas, interferindo consigo mesma. Somente quando tentamos detectar o elétron, medir sua posição, a função de onda colapsa e o elétron se manifesta em um lugar específico. Mas aqui começa a verdadeira estranheza. O que acontece se instalarmos detectores em cada fenda para determinar por qual fenda exatamente o elétron passa? A lógica sugere que isso não deveria afetar o resultado. Apenas obteríamos informação adicional. Mas quando os físicos realizaram tal experimento, o padrão de interferência desapareceu. Em seu lugar, apareceu um padrão clássico comum. Duas faixas brilhantes em frente às fendas, como se cada elétron passasse por uma delas. Simplesmente observando o elétron, tentando determinar seu caminho, destruímos a superposição. O ato de medição forçou o elétron a escolher uma trajetória das duas possíveis. Antes da medição, ele existia em ambas as trajetórias simultaneamente, não interagindo com o detector. Após a medição, a superposição colapsou, e o elétron se tornou um objeto clássico com um caminho definido. Esse fenômeno é conhecido como o problema da medição na mecânica quântica, e ele permanece uma das cargas mais profundas da física. Por que a observação destrói a superposição? O que há de especial no ato de medição? O colapso da função de onda é um processo físico real ou apenas uma atualização do nosso conhecimento sobre o sistema? Diferentes interpretações da mecânica quântica dão respostas diferentes a essas perguntas, mas o fato permanece. Antes da medição, um sistema quântico existe em superposição de todos os estados possíveis, e esses estados não interagem com o mundo clássico, preservando sua coerência quântica. Somente quando ocorre uma interação com um aparelho de medição macroscópico, a superposição é destruída e o sistema é forçado a escolher um estado específico. Agora vamos considerar o experimento mental mais famoso da história da física quântica: o paradoxo do gato de Schrödinger. O físico austríaco Erwin Schrödinger o propôs em 1935 para demonstrar o absurdo da mecânica quântica quando aplicada a objetos macroscópicos. Imagine um gato trancado em uma caixa de aço junto com um dispositivo diabólico. Dentro há um átomo radioativo, um contador Geiger, uma ampola com veneno e um martelo. Se o átomo decair, o contador registra isso, o martelo quebra a ampola, o veneno é liberado e o gato morre. Se o átomo não decair, o gato permanece vivo. Agora a pergunta: após 1 hora, antes de abrirmos a caixa e olharmos, o gato está vivo ou morto? Segundo a física clássica, a resposta é simples: o gato está vivo ou morto. Apenas não sabemos qual das duas opções se realizou. Mas segundo a mecânica quântica, o átomo radioativo está em superposição dos estados decaído e não decaído até o momento da medição. E se aplicarmos consistentemente a lógica quântica, isso significa que o gato também deve estar em superposição dos estados vivo e morto simultaneamente. Ele não está simplesmente vivo ou morto, mas simultaneamente vivo e morto até abrirmos a caixa e olharmos. Schrödinger propôs esse paradoxo para mostrar o quão absurda a mecânica quântica parece, mas a realidade se revelou ainda mais estranha. Experimentos confirmam repetidamente que a superposição não é apenas uma abstração matemática, mas uma propriedade real dos sistemas quânticos. Claro, nunca observamos objetos macroscópicos, como gatos, em estado de superposição. Por quê? A resposta está no fenômeno da decoerência.
Objetos macroscópicos estão constantemente interagindo com o ambiente, com moléculas de ar, com fótons de luz, com radiação térmica. Cada tal interação age como uma espécie de medição, destruindo a superposição quântica e forçando o sistema a escolher um estado clássico definido. Para um objeto do tamanho de um gato, a decoerência ocorre praticamente instantaneamente, em frações de segundo. É por isso que não vemos efeitos quânticos na vida cotidiana, mas no nível de átomos individuais e partículas subatômicas isolados do ambiente, a superposição pode ser preservada tempo suficiente para que possamos observá-la e usá-la. E usar a superposição abre possibilidades incríveis. Computadores quânticos, que estão sendo desenvolvidos em laboratórios ao redor do mundo, são baseados precisamente nesse princípio. Em um computador comum, a informação é armazenada em bits, cada um dos quais pode estar em um de dois estados, 0 ou 1. Um computador quântico usa qubits, bits quânticos que podem estar em superposição de 0 e 1 simultaneamente. 3 qubits podem estar em superposição de 8 estados diferentes simultaneamente. 10 qubits em superposição de 1024 estados. 50 qubits podem representar mais de 1 quatrilhão de estados simultaneamente. Isso dá aos computadores quânticos a capacidade potencial de resolver certos tipos de problemas exponencialmente mais rápido que computadores clássicos, usando o paralelismo da superposição. Mas manter qubits em estado de superposição é um desafio técnico enorme. Qualquer interação com o ambiente causa decoerência, destruindo o estado quântico e transformando o qubit em um bit clássico comum. É por isso que computadores quânticos devem operar em temperaturas próximas do zero absoluto, em vácuo, blindados de quaisquer influências externas. Até a radiação cósmica pode causar um erro nos cálculos quânticos. Pesquisadores estão desenvolvendo códigos complexos de correção de erros quânticos, métodos que permitem detectar e corrigir erros sem destruir a superposição. É uma tarefa incrivelmente complexa, mas o progresso é impressionante. Computadores quânticos estão fazendo a transição do reino das reflexões teóricas para a realidade prática, prometendo uma revolução na criptografia, modelagem molecular, otimização e aprendizado de máquina. A superposição também explica outro fenômeno quântico enigmático: interferência de probabilidades. No mundo clássico, as probabilidades sempre se somam. Se você tem duas maneiras de ir do ponto A ao ponto B, a probabilidade de chegar ao ponto B é igual à soma das probabilidades de cada caminho. Mas no mundo quântico, as probabilidades podem se cancelar, criando lugares de probabilidade zero, onde uma partícula nunca pode ser detectada, mesmo que existam caminhos possíveis até lá. Isso acontece porque na mecânica quântica não somamos as próprias probabilidades, mas amplitudes de probabilidade, números complexos que podem ser positivos ou negativos. Quando as amplitudes se somam, elas podem se reforçar ou se cancelar, criando um padrão de interferência. Essa é uma diferença fundamental do mundo quântico em relação ao clássico. As possibilidades não apenas coexistem, elas influenciam ativamente umas às outras, embora não interajam no sentido clássico. Agora pense nas consequências filosóficas profundas da superposição. Se uma partícula pode existir em múltiplos estados, simultaneamente, até o momento da medição, o que isso nos diz sobre a natureza da realidade? Existe uma realidade objetiva independente da observação. Algumas interpretações da mecânica quântica, como a interpretação de Copenhague, sugerem que, antes da medição, a partícula não tem propriedades definidas. Ela literalmente não está em nenhum estado específico. Outras interpretações, como a interpretação de muitos mundos de Everett, sugerem que todas as possibilidades na superposição são realizadas, mas em ramos diferentes da realidade. A cada medição, o universo se divide em múltiplas versões paralelas, em cada uma das quais uma das possibilidades é realizada.
Você não existe em um universo, mas em um número infinito de mundos paralelos, em cada um dos quais uma combinação diferente de resultados quânticos foi realizada. Qualquer que seja a interpretação correta, a superposição destrói nossa compreensão intuitiva de causalidade e determinação. No mundo clássico, o presente é determinado univocamente pelo passado, e o futuro é determinado univocamente pelo presente. Mas no mundo quântico, onde partículas existem em superposição de múltiplos estados, a causalidade se torna turva. O passado não determina completamente o presente, porque as medições quânticas introduzem aleatoriedade fundamental. O presente não determina completamente o futuro, porque a superposição significa que o futuro ainda não foi decidido. Ele existe como uma nuvem de possibilidades que colapsam em determinação apenas no momento da interação e medição. O tempo no mundo quântico não flui como um rio do passado para o futuro, mas como uma árvore ramificada de possibilidades, onde cada momento gera múltiplos próximos momentos potenciais. E aqui está o mais surpreendente: você mesmo é um sistema quântico. Cada átomo em seu corpo, cada molécula, cada elétron fundamentalmente existe em um estado que, no nível fundamental, inclui elementos de superposição. É verdade que para objetos macroscópicos como o corpo humano, a decoerência é tão rápida e penetrante que nos comportamos classicamente. Mas no nível mais profundo, sua existência não é uma trajetória definida através do espaço e do tempo, mas uma superposição de um número infinito de possibilidades quânticas. Cada decisão que você toma, cada ação que você realiza, surge do colapso de superposições quânticas em seu cérebro, onde neurônios dependem de processos quânticos em canais iônicos e sinapses. Sua consciência, seu livre-arbítrio, sua própria sensação de si mesmo, tudo isso pode estar relacionado à natureza quântica da realidade, ao fato de que no nível fundamental, nada é determinado até ser observado. A superposição nos ensina que a realidade não é o que parece. O mundo que percebemos como sólido, definido e previsível, na verdade surge de um substrato quântico, onde nada tem propriedades definidas até o momento da medição, onde partículas existem em todos os estados possíveis simultaneamente, onde múltiplas realidades coexistem, não interagindo diretamente umas com as outras, mas influenciando-se através de interferências quânticas sutis. Você não pode mais pensar em si mesmo como uma entidade singular, movendo-se ao longo de uma trajetória definida. Você é um processo, um colapso constante de possibilidades quânticas em realidade clássica, uma dança entre determinação e indeterminação, entre ser e não ser, entre todas as versões possíveis de si mesmo e aquela única versão que se manifesta a cada momento de observação. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios da consciência quântica comigo. Imagine duas partículas separadas por uma distância de bilhões de quilômetros, localizadas em extremos opostos da galáxia. Você mede as propriedades de uma delas, digamos, seu spin, e no mesmo instante, instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz, a segunda partícula reage, assumindo valores opostos de spin. Entre elas, não há conexão visível, nenhum sinal viajando pelo espaço, nenhuma interação física, e ainda assim, elas estão conectadas como se ainda fossem um único sistema, apesar do abismo cósmico entre elas. Isso não é ficção científica nem misticismo. Isso é emaranhamento quântico. Um fenômeno tão estranho que Albert Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância e se recusou a acreditar em sua realidade até o fim de seus dias. Mas a realidade se revelou ainda mais estranha do que até o maior físico do século XX poderia imaginar. Para entender o emaranhamento, precisamos começar com um exemplo simples. Imagine uma partícula com spin zero que decai em duas partículas filhas. A lei de conservação do momento angular
exige que o spin total das partículas filhas também seja igual a zero. Se uma partícula tem spin para cima, a outra deve ter spin para baixo para compensar. Isso parece bastante razoável e não contém nada particularmente enigmático. No mundo clássico, diríamos que cada partícula tem um spin definido desde o momento do nascimento, mas simplesmente não sabemos qual até medirmos. Mas a mecânica quântica afirma algo completamente diferente e muito mais radical. Até o momento da medição, nenhuma das partículas tem spin definido. Ambas estão em superposição, no estado spin para cima e spin para baixo simultaneamente. Aqui começa a verdadeira estranheza do emaranhamento. Quando você mede o spin de uma dessas partículas, a função de onda colapsa e a partícula assume um valor definido, digamos, spin para cima. No mesmo instante, independentemente da distância entre as partículas, a segunda partícula assume instantaneamente o valor oposto, spin para baixo. Não após um nanosegundo, não após um microsegundo, mas absolutamente instantaneamente, sem qualquer atraso temporal. Isso não acontece porque algum sinal é transmitido entre as partículas. A teoria especial da relatividade de Einstein estabelece claramente que nada pode se mover mais rápido que a luz, incluindo informação. Mas no emaranhamento quântico não há transmissão de informação no sentido clássico. As duas partículas permanecem parte de um único sistema quântico, descrito por uma função de onda, independentemente da distância entre elas. Quando você mede uma partícula, você colapsa a função de onda de todo o sistema, incluindo a segunda partícula. Einstein odiava essa ideia. Em 1935, ele, junto com Boris Podolsky e Nathan Rosen, publicou um artigo famoso que ficou conhecido como Paradoxo EPR, pelas primeiras letras de seus sobrenomes. Einstein argumentou que a mecânica quântica deveria ser uma teoria incompleta. Se duas partículas podem se influenciar instantaneamente a qualquer distância, isso significaria que elas de alguma forma trocam informações mais rápido que a luz, o que contradiz sua teoria da relatividade.